temos o terceiro tópico que nós vamos aprender com Jesus, nas suas últimas palavras na cruz, que Jesus nos ensina a cuidar de nossos progenitores, até o limite máximo de nossas forças. João, capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim: ora Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu na tua casa. Jesus se preocupou com o bem-estar de sua mãe quando ele estava morrendo. José, seu pai, ao que tudo indica, já havia morrido. E os seus irmãos, os irmãos de Jesus, até aquele momento ainda não eram simpáticos a ele. E então ele não podia lhe confiar esse cuidado com a sua mãe naquele momento triste. Talvez os irmãos de Jesus nem estivessem em Jerusalém naquela ocasião. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. João capítulo 7, versículo 5 vai dizer: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eu acredito que posteriormente mudaram de atitude. Atos capítulo 1, versículo 14, ele vai registrar: todos esses perseveraram unanimemente em oração e as súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, possivelmente em função do aparecimento de Jesus para ressuscitado para Tiago, que está lá no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que diz assim que Tiago viu a Jesus. Eu acredito que os irmãos de Jesus, após essas situações, esses ocorridos que a Escritura relata, eles começaram a crer no Senhor Jesus, a cumprir o mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versos 12, honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. E qual é o ensinamento que nós temos aqui, nessas palavras de Jesus? Cuidar de um ente querido necessitado, muitas vezes é um ministério específico que Deus nos dá durante um determinado período de tempo. Queridos, eu tenho uma tia, ela é cunhada da minha mãe, e ela é um exemplo nessa questão. Ela é um exemplo, por quê, meu irmão? Porque ela cuidou da sua mãe, e ela tinha uma irmã com problemas, uma irmã especial, e ela se dedicou a cuidar tanto da mãe como dessa irmã. E aprove a Deus recolher tanto a mãe, e depois recolheu essa filha que tinha problemas especiais. Era sanguíneo, era do sangue dela. Isso seria natural ela cuidar. Mas ela demonstra tanto amor em cuidar das pessoas, que logo em seguida a minha avó faleceu. E eu também tenho um avô com 92 anos que precisa de toda assistência, remédios, e ele é teimoso, precisa ter muito amor, compaixão. E eu também tenho um tio que tem problemas especiais. E não precisou ninguém pedir para ela cuidar. Ela se prontificou a dedicar-se ao meu avô e ao meu tio. E eles são bem cuidados, bem tratados, limpinhos, barba feita, que precisa de todos esses cuidados. Isso é amor, isso é ministério. E ela me surpreendeu mais ainda, que aos seus 50 anos, aproximadamente, ela vai ficar brava por eu estar falando a idade, ela começou a fazer a faculdade de pedagogia junto com a sua filha mais nova. E se formou mãe e filha. Ela conseguiu conciliar tanto o cuidado com os meus avós e meu tio, como a faculdade, irmãos. E não é fácil, para quem estuda, faz faculdade, não é fácil. E ela conciliou e se formou em pedagogia. Isso traz para nós um ensinamento profundo, que é amor, é dedicação. E eu te pergunto, meu irmão, como tem sido o seu cuidado com seus progenitores, com seus pais? Você tem cumprido o Êxodo 20, versos 12?
ela é um exemplo para mim, irmãos, nessa questão. E você, se você está passando por isso, isso é um ministério, é um dom, é um amor, e Jesus nos ensinou isso. E eu acho interessante que nesse versículo, nesta parte, que há um dos servos, um dos discípulos a quem ele amava. Tudo indica que era João que estava ali. Ao momento da crucificação, ele pede a João. E eu quero pensar, a Bíblia não diz isso, mas eu conjecturando e pensando, João foi dado a visão do Apocalipse. Intimidade, relacionamento. Ao momento da cruz, os outros discípulos estavam dispersos. E não é uma crítica aos discípulos, vamos entender o momento que eles estavam vivendo, o medo. Mas João estava ali, na cruz, presenciando. Queridos, que nós possamos atentar nesse dia aquilo que o Senhor Jesus está falando conosco. Essas palavras finais de Jesus na cruz, que traz nos ensinamentos profundos. Que nós possamos cuidar dos nossos pais enquanto eles estão vivos. Que nós possamos nos doar a eles. Porque chega uma idade que eles vão precisar. Eu falo que se tornam crianças novamente. Hoje eu tenho meus sogros e eu tenho meus pais vivos. E ali em casa, eu posso compartilhar com eles esse momento de pandemia, dificuldades que nós estamos vivendo, mas eles estão ali. Que nós possamos nos atentar enquanto eles estão vivos, cuidar deles, se dedicar a eles. Porque ainda nós temos essa oportunidade, e aqueles que perderam ficam as lembranças boas. Queridos, que nós possamos aprender com Jesus, na cruz do Calvário, esses ensinamentos profundos. Quarto tópico dessa noite, Jesus nos ensina que todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos em que Deus parece ausente. Lá está registrado em Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, naquele momento, Jesus sentiu a separação, porque Ele se fez pecado por nós. Naquele momento houve uma separação, a ausência do nosso Deus. Porque Jesus carregou sobre si o pecado da humanidade. Era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Hoje, nesta manhã, celebraremos a ceia. E precisamos nos reportar à cruz. Aquele momento ao qual Jesus se entregou por amor a mim e a você, que está nos ouvindo e nos assistindo. Ele se entregou e nos amou profundamente. Obviamente Deus está sempre presente, porque Ele é onipresente. Mas há momentos em nossas vidas que Ele parece ausente. Os salmistas, eles vão dizer, os Salmos 10, o Salmo 13, o Salmo 89, Isaías 64, Jeremias 14, tantos textos que vão nos dar essa compreensão. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando? Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos momentos em que Deus parece ausente. Nem o próprio Jesus pareceu escapar de um momento como este. Você está passando por um momento em que Deus parece ausente? Até mesmo Jesus passou por um momento assim. Anime-se, esse momento ele vai passar. Passamos um ano de 2020 turbulento, cheio de mudanças. E eu sou o exemplo vivo, porque o Senhor, Ele é conosco. Ele supre as nossas necessidades. Por mais que às vezes nós não conseguimos ver aos nossos olhos natural, mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem provido, Ele tem suprido, Ele tem nos fortalecido. Desde que nós nos acheguemos a Ele. Relacionamento, eu sempre vou dizer intimidade com o Senhor, para que nós possamos nos fortalecer. Ali no Getsemane,
É interessante que Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer. Ele veio para morrer naquela cruz. E ali no Getsêmanis ele vai orar. Eu entendo, que naquele momento que ele está orando, ele está relacionando intimidade. A oração, ela faz com que nós venhamos nos fortalecer para receber os sim e os não de Deus. Que muitas das vezes as respostas de Deus não serão da maneira que nós queremos que seja. Mas quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com o Senhor, Ele nos fortalece para nós recebermos dEle tanto a resposta positiva como a negativa. Mas Ele nos fortalece para nós seguirmos adiante. Jesus no Getsêmanis, ele sabia que a cruz era o caminho. Então nós entendemos que a oração, relacionamento e intimidade faz com que nós venhamos a nos fortalecer na presença dEle.